Olá pessoal, começando a trabalhar razão e proporção. Razão nada mais é do que a representação de uma divisão entre duas grandezas que se relacionam. Quando comparamos duas grandezas por meio de uma divisão, estamos determinando então a razão entre elas. Lembrando, o que são grandezas? Grandezas são tudo o que posso medir. Tudo que eu posso medir é chamado de grandeza. Se eu posso contar quantas meninas tem numa sala, meninas é uma grandeza. Se eu posso contar quantos professores tem na escola, professores é uma grandeza. Se eu posso contar quantos carros passam na rua, carro, número de carro, é uma grandeza, ok? Tudo o que eu posso medir, posso contar, é uma grandeza. Para dois racionais, então, A e B, com B não nulo, ou seja, B diferente de zero, porque não existe divisão por zero. A razão de A para B, então é assim que eu vou ler, razão de A para B é o quociente, ou seja, é o resultado da divisão de A por B. Então, razão é a representação de duas grandezas através de uma divisão, ok? Exemplos. Suponha que estejam medindo um edifício de 48 metros de altura e em frente a esse edifício existe uma árvore de 3 metros de altura. Se eu estabelecer a razão entre o edifício e a árvore, eu tenho o quê? Que 48 metros do edifício equivale a 3 metros, está para 3 metros da árvore. Pessoal, isso daqui é muito importante. Quando eu estabeleço razões, se eu estou trabalhando unidades de medidas de distância, tem que estar na mesma unidade. Ok? Se eu estou trabalhando metros, então eu tenho que trabalhar metros com metros. Se eu estou trabalhando centímetros, centímetros com centímetros. Ok? E se eu fizer a divisão, eu chego em 16, só 16. Por quê? Divisão do mesmo número, m dividido por m, tudo que divide ele mesmo é 1. Então some a minha unidade. Então eu só chego num número. A razão, então, é 16. O que significa isso, então, esse número 16? Cabem 16 árvores na altura do prédio. Ou seja, o prédio é 16 vezes a árvore, ok? É isso que significa. Professor, e se eu achasse a razão inversa? O que é a razão inversa? Lembra que o inverso de uma fração não é trocar o denominador por numerador? Então, faça essa troca. Árvore, vou ter um acento aqui, pelo edifício. Então, agora, árvore está para o edifício. Então, 3 está para 48. Opa, não tem como dividir 3 por 48, professor? Não, mas eu posso simplificar a minha fração por 3, já que os dois são múltiplos de 3. 3 dividido por 3, 1. 48 dividido por 3, 16. Opa, eu cheguei então 1 sobre 16. Essa é a minha razão. O que significa isso? Uma árvore está para 16 árvores que representa
o edifício. Ok? Então, aqui, uma árvore equivale a 16 árvores o edifício. Eu estou comparando os tamanhos. E aqui, um edifício, se eu fosse comparar, uma árvore aqui, ele é... Opa! Isso também quer dizer que uma árvore é 16 vezes menor que o edifício. Ok? Essa é o que significa uma razão, é comparar duas grandezas. Eu estou medindo a altura de uma árvore, estou comparando com a altura do edifício. Então, duas grandezas, a altura da árvore, a altura do edifício. Se eu pegar a altura do edifício e dividir pela altura da árvore, eu chego em 16. Significa que o edifício cabe 16 árvores. Se eu pegar o contrário, a razão inversa, árvore e dividir pelo edifício, 3 para 48. Eu chego na simplificação de 1 para 16. Então, uma árvore está para 16 árvores, que representa o edifício. Ok? Significa também que uma árvore é 16 vezes menores que o edifício. Ok? Proporção. Proporção é definida como a igualdade entre duas razões. Caso essa igualdade seja verdadeira, então dizemos que os números que formam essas razões na ordem dada são proporcionais. Então aqui, A por B, uma razão, é igual a C por D, minha segunda razão. Se eu fazer a multiplicação em cruz e esses valores são iguais, então existe uma proporção, tá? Toda vez que eu tiver uma igualdade de frações, eu posso multiplicar em cruz. Por quê, professor? Por que isso é válido? O B que está dividindo, eu passo para o outro lado do igual multiplicando. O D que está dividindo, passo para o outro lado multiplicando. Então fica A vezes D, que é igual a C vezes B, ou vice-versa, ok? Então, essa é a propriedade que permite a multiplicação em cruz, o que a gente chama de multiplicação em cruz. Exemplo, verifique se os números 2 para 3, então 2 para 3 e 12 para 18 são proporcionais. Então, basta fazer a multiplicação em cruz. 2 vezes 18 tem que ser igual a 3 vezes 12. 2 vezes 18, 36. 3 vezes 12, 36. Opa, deu igual? Então, essas razões são chamadas de razões proporcionais. Tá, professor, mas se não desse igual? Por exemplo, 1/3, que é igual a 3/8. Multiplica em cruz. 1 vezes 8, que é igual a 3 vezes 3. 1 vezes 8, 8. 3 vezes 3, 9. Opa, se deu diferente, então essas razões são não proporcionais. Ok? E toda vez que eu multiplico uma razão pela razão inversa, sempre vai me dar o resultado 1, ok? Então, multiplicar a razão pela sua razão inversa, sempre o resultado é 1. Algumas aplicações. A razão entre a quantidade de livros que um brasileiro lê por ano e a que o alemão lê é de 2 para 13. Então, a razão 2 para 13. O que significa isso? Que o brasileiro lê 2 livros, ok? E o alemão lê 13 por ano. Então, 2 para 13. Se o alemão lê em média 8 livros por ano, quantos livros lê o brasileiro? Opa, monta uma proporção.
2 está para 13, assim como x, um valor que eu não sei, está para 8. Então, olha, na mesma linha eu coloquei os brasileiros e na mesma linha eu coloquei os alemães. Ok? Então isso tem que ficar na mesma ordem. Brasil, depois Alemanha. Então Brasil, depois Alemanha. Tem que estar a mesma ordem. Multiplico em cruz. Opa! 13 que multiplica um valor desconhecido x, que é igual a 2 vezes 8. 2 vezes 8, 16. Então, 13x igual a 16. Opa, eu tenho que achar um número que multiplicado por 13 vai dar 16. Tá, mas que número é esse? Basta eu usar as operações inversas. Se está multiplicando, eu passo dividindo para o outro lado. 13 dividido por 16 dividido por 13, não tem como simplificar, não tem como dividir. Então, essa é a minha resposta. Ele lê 16 sobre 13 livros. Ok? O brasileiro, que representa o meu X. Para cada R$5 do seu salário, um trabalhador gasta 75 centavos com alimentação no determinado mês. Com alimentação. No determinado mês foi de R$128. Qual será o salário do trabalhador? Então, R$5 do seu salário, ele gasta 75 centavos com refeição. Pessoal, eu tenho um probleminha aqui. Eu não posso usar duas representações do número racional ao mesmo tempo. Então, o que eu vou fazer? 500 centavos para 75 centavos. Eu transformo tudo na mesma unidade. Uma está em real, outra está em centavos. Então, eu trabalho com a mesma unidade de moeda. Ok? É igual a x, que eu não sei, porque lembra, a primeira linha representa o salário, segunda linha está representando o gasto com alimentação, sobre 128, no caso aqui 12.800 centavos, já que é R$128. Multiplico em cruz. 75x é igual a 12.800 vezes 500. Faço a multiplicação. 128 vezes 5 é 64, 0, 0, 0. São 5 zeros aqui. Então, 75x igual a 6.400.000. O 75 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. E se eu fizer essa divisão, eu chego em 6.400.000 dividido por 75, chego em 85.333,33, que me dá uma dízima periódica. Claro que eu estou usando a calculadora. Tá, professor, isso está em centavos, eu tenho que transformar isso de volta em reais. Como é que eu faço? Divido por 100, porque um real tem 100 centavos. Dividir por 100 é mexer a vírgula duas casas para a esquerda. Então, isso vai ficar 853,33, certo? Então, esse é o novo salário que eu tenho para o meu trabalhador. O novo salário não, é o salário que ele recebe se ele gastar em alimentação R$128. Último, qual a população de uma cidade, sabendo-se que a razão entre essa população e a do Brasil é 2 para 199?
Então, 2 para 199. 2 é a população da cidade, 99 é a população do Brasil. Monta uma proporção. Só terminando o enunciado. E o último censo indicou que temos 199 milhões de habitantes em nosso país. Então, 2 está para 199 e X habitantes da minha cidade, que eu não sei, está para 199 milhões. Não vou pôr o número, esse monte de zero, porque não tem necessidade. Multiplico em cruz. Já que é uma proporção, isso tem que ser verdadeiro. 199x é igual a 2 vezes 199. Opa, 199 está multiplicando, passo dividindo. 199 por 199, 1. 2 vezes 1, 2. 2 milhões, já que eu estava trabalhando com milhões, 2 milhões de habitantes tem nessa cidade, ok? Pessoal, essa é a ideia de razão e proporção e como que a gente vai aplicá-la na prática, ok? Um abraço.